Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos para uma análise completa do primeiro debate entre o Donald Trump e a Kamala Harris. Nessa eleição tivemos, claro, o do Biden com o Trump, e aí aquele debate também acabou marcando o fim da trajetória do Biden como candidato à reeleição, e agora a Kamala Harris está aí como candidata do Partido Democrata. Vamos para o contexto. A Kamala Harris entrou nesse debate precisando não só de um bom debate, como também de uma vitória convincente, porque depois de todo aquele momentum da convenção, de bons números na pesquisa, na última semana ela vem com números mais preocupantes na Pensilvânia, no agregado geral, em que o Partido Democrata vai vencer no voto popular, só que aí você tem a dinâmica dos estados-chave, e ela precisa vencer na Pensilvânia, especialmente. O Partido Democrata está de olho não só no Arizona, Geórgia, mas, claro, em estados como Michigan, Wisconsin, que aí parece ter uma vantagem melhor. Mas vamos para o debate, e eu queria trazer uma primeira consideração quanto à estrutura. Eu acredito que o debate da CNN foi bem organizado, e aí, dependendo de onde você vai assistir, tem o fact-check na tela, nos comentários, Washington Post faz, New York Times faz, vários veículos fazem o fact-check. Se o fact-check está na estrutura do debate, ele tem que ser para os dois lados. Então, o que aconteceu nesse debate, eu acredito, quanto à organização, foi especialmente de pressionar o Trump. Em momentos parecia que era um debate 3 contra 1. Isso pauta o discurso, isso, na minha opinião, em várias situações deu uma vantagem para Kamala Harris. Existiu uma situação de pressão que, na minha opinião, tornou-se histórica porque, tradicionalmente, o candidato à presidência que busca a reeleição, o atual presidente, no caso, que seria, ele vai ser pressionado. O Biden não está mais na disputa. E veja, a Kamala Harris, até pelo Trump, isso me surpreendeu muito, ela raramente é tratada como vice-presidente dos Estados Unidos. Eu já falei que nos últimos dois termos de vice-presidente, o próprio prestígio do cargo acabou sendo diminuído, com o Pence e com a Kamala Harris, porque eles não parecem ter força e capital político. A própria Kamala Harris ela foi direcionada para a questão da fronteira e depois retirada dessa questão. Isso não ganhou corpo até mesmo na própria campanha e alvo de ataque do Trump. O Trump aceitou o discurso de que a Kamala Harris é uma candidata à presidência. Raramente o Trump cita que a Kamala Harris é a vice-presidente. Sabe quando ele vai fazer isso de forma mais energética? Na sua citação final. E aí eu acho que foi tarde demais. Eu creio que a Kamala Harris venceu esse debate. É algo que é importante para a campanha dela, mas eu deixo o contexto. A organização e o método de fact-checking, ele foi muito mais direcionado para o Donald Trump. Tinha que fazer? Bom, se tinha que fazer, você poderia também pressionar e usar o próprio fact-check na Kamala Harris, como vários outros veículos acabaram fazendo na cobertura. Então, até na leitura do que aconteceu, em vários momentos me parecia que o Trump tinha um excesso de confiança ou que ele estava numa posição demasiadamente confortável, de que ele não precisaria partir para o ataque, ele só tinha que se defender. Duas questões que mostram esse contraste. Na questão do Afeganistão, que a retirada do Afeganistão é um alvo de muita polêmica até hoje, o Trump ele poderia ter atacado isso e ele não faz de forma energética. Quando na questão da Rússia, aí sim a Kamala Harris ela vai ter um tipo de discurso que soa muito mais moderado do que o Trump. Veja, os dois estão buscando pelo voto independente do indeciso. O Trump me pareceu nesse debate, diferentemente do primeiro, em que ele queria se mostrar um pouco mais aberto a posições moderadas no que diz respeito a pegar o voto do independente. Nesse debate o Trump ele fez o discurso pro seu eleitor. A Kamala Harris faz o discurso também, claro, para o seu eleitorado, mas ela parece muito mais moldada pela sua equipe a criar um discurso atraente quando ela vai falar questões que me surpreenderam, como, por exemplo, do porte de arma. No debate anterior, o Biden, ele faltou energia, não tinha energia, ele tinha aquela postura de ficar com o olhar vazio. Nesse debate, o Trump ele já seguiu o que vinha fazendo, de que ele simplesmente não reage quando o outro candidato está falando, e a Kamala Harris adotou a mesma postura do Walter Mondale nos dois debates de 84 contra o Reagan, de ficar olhando
pro oponente para tentar desestabilizar. Chegou uma hora que o Trump ele ficou visivelmente brabo e em 2 momentos diferentes ele pede para ela parar de falar porque estava atrapalhando. Vamos por blocos. Primeira questão da economia. Essa era a principal pauta que eu acho que o Trump ele poderia ditar o andamento do debate. A questão da economia. Você está melhor agora do que 4 anos atrás, um discurso que o Reagan fez em 1980. O Trump ele decidiu não pegar isso como um foco chave, como uma questão de extrema importância para pautar o próprio debate. Por quê? Porque ele não trata a Kamala Harris como vice-presidente, ele trata a Kamala Harris como candidata. Parece que ele não vê a Kamala Harris envolvida na estrutura de poder do Biden, e repito, quando ele fez isso foi na última frase do debate que daí era tarde demais. A Kamala Harris ela aí vai vir com a questão dos dados dos empregos, da inflação, os dois lados apontam números distorcidos, o Trump na recuperação da economia, a Kamala Harris na questão do crescimento de empregos. Então, aí eu falo, né, se vai ter o fact-check e a equipe, a moderação vai fazer isso, tem que fazer para os dois lados e teria toda uma equipe responsável para justamente fazer a pausa e citar, olha, isso aqui é mentira, esse dado está distorcido. Ou faz isso e faz bem feito, ou não faz que nem na CNN. Então eu notei a Kamala Harris muito preparada para fazer o discurso da equipe se mostrando como uma candidata moderada, e aí o Trump vem com os ataques que é marxista, falar do pai dela, o professor também, etc. Ou seja, o discurso para o seu eleitor, para fortalecer o seu eleitorado, que já vai votar no Trump. Não é um discurso que tem um apelo, na minha opinião, para a questão que ele poderia pegar muito forte da economia, não abre para o eleitor independente. Questão do aborto. O Trump ele vai fechar na decisão dos estados de Roe versus Wade, e a Kamala Harris, justamente no que ela vem falando na campanha, de que o governo não pode interferir no que a mulher vai fazer com o seu corpo. A partir desse momento da questão do aborto, o Trump ele ficou todo o resto do debate na defensiva. Ataque da Kamala Harris, tem a questão também dos moderadores forçando o Trump a responder questões, e o Trump sempre na defensiva, e ele aceitou essa posição. Então eu acho que o Trump, ou ele sofreu com excesso de confiança, quem sabe pelo debate anterior, de pensar que encontraria o Biden, ou por uma narrativa que venha sendo montada por republicanos e por influenciadores também que apoiam o Trump, de que a Kamala Harris teve um debate péssimo em 2020 nas primárias democratas, e foi muito ruim mesmo, e que, portanto, ela faria mais um debate ruim, o que não aconteceu no que diz respeito à preparação. Então até a postura dela, né, de ficar olhando para o Trump, de tentar desestabilizar, tudo isso tem um coaching, tem um treinamento específico. Depois do tema do aborto, o Trump ele nunca conseguiu pautar o debate. Porque quando passa para a questão da fronteira, da imigração, você tem um país dividido. E isso é algo que o eleitor independente, ele quer ouvir o Trump falar, ele quer ouvir a Kamala Harris falar. A Kamala Harris ela é vice-presidente dos Estados Unidos. Eu pensei que o Trump ditaria o seu discurso em torno disso, mas aí ele pega aquele argumento, né, mais extremo de que as pessoas estão comendo bichos em Springfield, Ohio, por exemplo, que vai ressoar onde? Vai ressoar na bolha do eleitorado do Trump. É isso, será que vai virar um voto de um eleitor indeciso? Ou é a Kamala Harris tentando trazer o discurso político e o contexto de que o Trump não quer a resolução, quer que o circo pegue fogo para que as coisas piorem ainda mais? Então tinha uma diferença, tinha um desequilíbrio também no que diz respeito à retórica. Então a única vez que eu estava até dando uma olhada nas anotações que eu fiz, a única vez que a Kamala Harris foi confrontada mesmo pelos moderadores foi no seguinte ponto. Ela diz que é a mesma pessoa, a mesma política, mas ela muda posições importantes ao longo da sua carreira, ao longo dos últimos anos. A Kamala Harris de hoje, candidata à presidência, não é a Kamala Harris de 15 anos atrás, não é a Kamala Harris que tinha posições também, por exemplo, como senadora dos Estados Unidos ou mesmo candidata à presidência em 2020. Ela sempre soube sair, às vezes de um tema mais embaraçoso, sem responder e não é pressionada. O Trump, ele sempre vai ser pressionado. Eu acredito que essa questão do desequilíbrio no tratamento, eu tenho certeza
que a partir de agora eu tô gravando esse vídeo depois do debate, acabou o debate, já tô gravando, isso vai ser foco de reclamação dos republicanos. Eles vão reclamar, vão falar que o debate foi desigual, devem reconhecer, eu acredito que a Kamala Harris venceu o Trump no debate, acho difícil não reconhecer isso, mas pautar de que, o debate foi 3 contra 1 e em alguns momentos realmente, eu acho que numa análise justa, parecia que os moderadores eles estavam pressionando muito mais o Trump. Questão da Ucrânia, o Trump se enrolou bastante. Nessa questão toda da Ucrânia, e aí a comparação com o Afeganistão que eu citei, fica aquela imagem de que a Kamala Harris foi treinada, ela teve um coach específico e o Trump ele estava soltando o que vinha da cabeça dele, acredito que sem uma preparação. O Ronald Reagan, no primeiro debate de 84, também eu já expliquei esse caso aqui no canal, né, ele tinha toda uma preparação específica que não deu certo. Nós teremos outro debate presidencial que eu acho que aí os dois lados vão querer por diferentes motivos. O lado republicano para, quem sabe, apagar essa imagem da vitória da Kamala Harris. E até 24 horas atrás, o Partido Democrata discutia se a Kamala Harris iria para um outro debate, porque existia um receio, querendo ou não, de que ela não pudesse debater bem, fosse ficar nervosa, alguma coisa desse tipo. O Partido Democrata controla a exposição da imagem da Kamala Harris até mesmo para entrevistas, o que é algo para se colocar para pauta também. Então, esse primeiro debate é importante porque aí os dois lados vão querer como se fosse, né, uma parte 2, os republicanos acho que por revanche, querendo discutir as regras também, algo mais próximo da CNN, e os democratas para, quem sabe, consolidar a candidatura da Kamala Harris. No final das contas, por essa conjuntura toda, eu acredito que a Kamala Harris venceu, mas não é um debate desse tipo também, que eu acho que houve um desequilíbrio enorme, como no primeiro, que pudesse fazer e decidir uma eleição, por exemplo. Né? Então tem toda essa questão que aí, por exemplo, num outro debate mais perto né, da eleição, aí sim é o debate que deixa a impressão final. Eu acho que o Trump ele teve um momento mais firme, que foi o seu último momento, quando as pessoas estavam apagando a TV, que ele deixa algo mais impactante. A Kamala Harris vem com toda uma construção de discurso e ela, repito, foi bem treinada, e eu vou continuar em breve a cobertura aqui no canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!